Muito bom dia a todas e todos. Com muito prazer, damos início a mais esse evento do Grupo de Direito e Políticas Públicas, desta vez com a Clínica Luiz Gama de Direitos Humanos. Nós, em parceria, em conjunto, organizamos sob o mote Políticas Públicas, Desafios de Implementação e Pesquisa, esse encontro, essa jornada de um dia. E antes de mais nada, antes de dar início aos trabalhos, eu quero, com muita gratidão, registrar a presença das nossas convidados e convidados, professores que vieram de outros estados, do Rio de Janeiro, atravessaram a cidade de São Paulo para estar aqui conosco hoje. Professora Maria Paula Dallari, professora Vanessa Elias de Oliveira, professora Gabriela Lota, professor Fernando Fontainha, professora Renata Bichir, professora Ana Lúcia Pastore, vamos ver aqui, só para não esquecer de ninguém, professor Roberto Pires, e todos e todas os presentes, a gentileza de terem aceitado o convite para discutir conosco de forma interdisciplinar, de forma livre e razoavelmente informal, os desafios de implementação das políticas públicas, o que nós imaginamos aqui na Faculdade de Direito. Me refiro a Juliana, a Laura, que são as representantes da Clínica Luiz Gama de Direitos Humanos, e nós, do Grupo de Direito e Políticas Públicas, que organizamos essa discussão, foi criar um ambiente no qual pessoas de diferentes áreas das ciências humanas pudessem enfrentar esse campo tão desafiador, tão importante, que é o campo da implementação das políticas públicas, com seus desafios peculiares. Nós imaginamos que reunir aqui na Faculdade de Direito cientistas políticos, cientistas políticas, antropólogas e antropólogos, além da turma aqui do direito, seria uma oportunidade valiosa, sobretudo para nós do direito, esperamos que também para as pessoas das outras áreas, para discutir esses desafios que são da maior relevância para que essas políticas públicas tenham um mínimo de efetividade e de eficácia. Então, eu queria muito rapidamente apresentar aqui a professora Maria Paula Dallari Butti, desta casa, aí também a professora Vanessa Elias de Oliveira, que está aqui à minha esquerda, da Universidade Federal do ABC. Aqui ao meu lado direito está a Juliana, da Clínica Luiz Gama. São pesquisadoras, no caso da professora Maria Paula, da professora Vanessa, com vasta reflexão e produção intelectual nos seus respectivos campos de pesquisa. A professora Maria Paula Dallari é uma precursora, está na vanguarda das discussões, entre outras, mas nas discussões do direito e das políticas públicas, trouxe essa discussão originalmente para a Faculdade de Direito há bastante tempo, criou na Faculdade de Direito essa área de reflexão que nos abriu portas para que nós pudéssemos fazer, por exemplo, o próprio Grupo de Direito e Políticas Públicas. A professora Vanessa Elias de Oliveira também tem uma reflexão acumulada muito importante, não apenas no campo da judicialização das políticas públicas, que tem sido, entre outras agendas de pesquisa, uma agenda valiosa para ela, tem, enfim, reflexões importantes no campo da ciência política, e esta primeira mesa, portanto, apesar de ter esse mote de judicialização de políticas públicas, não vai ficar necessariamente restrito a esse tema. A ideia é que nós possamos discutir um pouquinho isso e possamos entender esse fenômeno complexo, de importância crescente de judicialização das políticas públicas e os seus efeitos nas próprias políticas públicas, em outras políticas públicas e na própria conformação das tarefas do Poder Judiciário no Brasil, e também nas relações do Judiciário com os outros poderes, com o Executivo, com o Legislativo. Esse é o mote dessa nossa primeira mesa. Nós combinamos aqui que a professora Maria Paula Dallari vai começar. A gente combinou mais ou menos 15, no máximo 20, 20 minutos para cada uma das nossas palestrantes. A ideia é que a gente tenha um pouco de tempo para debater. Então, vou pedir que a gente se organize
E eu também já vou me adiantar um pouco, no sentido de que, para que nós não acumulemos um atraso em cascata e terminemos esse nosso evento muito tarde, a gente tem que sair dessa sala necessariamente às 17h30, a gente tem 4 mesas pela frente, que eu vou pedir licença para ser mais rígido no controle do tempo, para a gente ter debate, para a gente terminar na hora. Então, 15 a 20 minutos para cada um, ou para cada uma. Eu vou passar a palavra rápido para a Juliana, que vai falar algo, se ela quiser, sobre a nossa parceria, sobre a Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama. Se você puder apenas, a gente não preparou muito isso, mas se você puder apenas apresentar um pouquinho da clínica, eu acho que é importante. E em seguida a gente passa para a professora Maria Paula. Juliana, obrigado. Bom dia a todas e todos. Eu sou a Juliana, como o professor apresentou, e eu sou aluna desde 2014 da Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama, que é um grupo de extensão que se dedicou à temática da população em situação de rua desde 2009, por um momento político de remoção que acontecia no centro. E de 2015 para cá, a gente tem se debruçado sobre a temática de mulheres, mães e gestantes em situação de rua. A gente fez uma pesquisa diagnóstica de fluxo de atendimento e, a partir disso, a gente encontrou várias angústias assim, de como, no direito, fazer essa discussão, né? Como acessar. E, a partir desse anseio, a gente foi se aproximando do grupo Direito e Políticas Públicas, da professora Gabriela, da professora Maria Paula, do professor Diogo, e foi meio que o germe assim, desse evento tão especial. Então, eu queria agradecer a parceria do grupo Direito e Políticas Públicas, agradecer a presença de todas e todos os convidados, mais todas, né? Eu acho que um orgulhinho que dá é que, quando a gente montou a lista final, eram mais elas do que eles, e nesse momento político isso significa bastante. Então, eu queria feliz passar a palavra para a professora Maria Paula. Só lembrando que a Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama vai apresentar um trabalho hoje, é a última mesa, para o qual várias das pessoas que estão aqui deram muito importantes contribuições. Ele vai ser comentado pelo Roberto Pires, escolhido para fazer, que leu esse trabalho com antecedência, para fazer suas críticas, sugestões e comentários na última mesa. Posso por aqui? Muito bom dia às mulheres presentes e aos senhores. É com imensa alegria que eu inicio minha participação aqui. Muito brevemente, o tempo é curto, eu tenho bastante coisa para falar, então eu peço licença para cumprimentar o Diogo, a Juliana, nas pessoas dele, todos os presentes. Saúdo os meus alunos de pós-graduação da disciplina Direito, Políticas Públicas e Estado, que estão aqui como parte da disciplina. E, na pessoa da professora Vanessa, cumprimento todos os professores, né? Carolina, Fernando, Gabriela, os que vão chegar, e eu me desculpo se faltou alguém. Eu acho que essa discussão é muito preciosa. O Diogo, mais uma vez, nos brinda com uma composição interessante, inteligente e que permite fazer uma discussão muito relevante. Eu quero destacar, e realmente minha fala vai se pautar por uma certa economia, para dar tempo de falar tudo o que eu gostaria de falar. Então, eu acho que é muito importante, o que eu quero mais destacar nessa mesa é essa composição realmente interdisciplinar. Porque a gente tem falado que o conhecimento de direito e políticas públicas é interdisciplinar, mas não existe interdisciplinariedade dentro do direito. A gente precisa sempre exercitar com quem que nós estamos falando. Eu tenho procurado explicitar e ter clareza quando nós estamos falando para dentro do direito, Diogo, e quando nós estamos falando para fora do direito. E o recado não é o mesmo, a linguagem não é a mesma, e o conjunto de pautas não é o mesmo também. Então, esse tema do controle judicial de políticas públicas é um tema que eu tenho lidado de uma maneira até curiosa, porque é o tema que mais cresceu no direito, é um tema que tem vasta produção bibliográfica, mas é um tema que encontrou uma barreira muito evidente. Essa vasta produção bibliográfica, é o meu segundo slide, eu já adianto um pouco aqui, mas eu queria contextualizar. Essa vasta produção bibliográfica, chegou o momento ela encontrou um limite, ela encontrou uma nítida barreira, falta de respostas,
E eu tenho para mim que tem uma questão metodológica que, se ela não for enfrentada, ela vai dar origem a esse tipo de incidente. Né? Você abre um tema e não chega a lugar nenhum, abre outro tema e também não encontra boas respostas. E com essa preocupação, eu venho há bastante tempo, eu elegi a abordagem de método como uma necessidade, como um aspecto prioritário para fazer o enfrentamento de qualquer tema. E dentro dessa abordagem de método está presente, evidentemente, esse caminho, essa necessidade de encontrar pontos de interlocução com as áreas com as quais o direito pretende estabelecer esse diálogo interdisciplinar. Então, meu primeiro slide vai focar no que eu estou chamando de alinhamentos conceituais. Para os alunos do direito e para o pessoal do direito, uma parte disso é já bastante conhecida, mas eu acho que aqui eu estou focando especialmente o diálogo para fora do direito. Mas com essa preocupação, você não estabelece um ramo do conhecimento, e acho que há um consenso com o Diogo e com outros pesquisadores da área, que nós não pretendemos fazer um ramo, mas sim uma abordagem. Direito e políticas públicas é uma abordagem que se aplica a vários ramos e que se apoia em vários acervos de conhecimentos estabelecidos. O que ela pretende é conjugar, é ter uma maneira peculiar de fazer essa articulação de conhecimentos. Então, política pública está sendo tomado como um programa de ação governamental que resulta de processos juridicamente definidos para objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. Então, nesse conceito, eu destaco o aspecto ação, e é ação prospectiva, estratégica e coordenada e articulada. Puxa vida, está faltando a palavra mais importante aqui, que é a ação em escala. É fundamental, se fosse para tirar tudo desse slide, era só essa, não sei por que faltou essa palavra. Política pública é ação em escala, e isso vai fazer muita diferença para a abordagem do controle judicial. Porque o controle judicial, dos limites daquilo que eu disse, da pesquisa corrente em direito, é o fato de que ele não se atém a esse aspecto. Então, há pesquisas, estratégias isoladas, mas que não têm em conta essa dimensão que é essencial. Né? Saúde pública é um conceito em escala. Não tem saúde pública de uma pessoa, de um grupo pequeno. Saúde pública, ou você tem uma população, ou então esse conceito não está funcionando. E quando a gente está pensando aqui em direito e políticas públicas, ou na minha concepção, são programas de ação governamental, então é ação em escala, coordenada, articulada, e mais importante, é a ação numa perspectiva prospectiva. Então, essa visão, e eu reconheço, não é uma visão geral, é uma visão muito que eu tenho procurado desenvolver, porque eu acho que é a mais profícua, é uma visão que tem um parentesco com a ideia de engenharia institucional, a ideia de modelos institucionais, desenho institucional, isso é, como organizar as políticas públicas para obter esses resultados. E por isso que também ela é ancorada na ideia da ação governamental. Aquilo que qualifica essa ação é a presença do Estado. Eu tenho esse ano, comecei uma disciplina que é Direito, Políticas Públicas e Estado, e tenho tido alunos de fora. E eles me fazem ver que, nas outras áreas, essa abordagem é criticada por ela ser muito top-down. Ela é muito, num certo sentido, seria uma abordagem autoritária. Mas eu aceito a crítica, mas não descarto a abordagem, porque ela é muito propícia para uma abordagem instrumental, para você conformar o Estado. Então, é evidente que o terceiro setor, que a participação social, tudo isso está presente na conformação de políticas públicas. Mas aquilo que qualifica, aquilo que me permite chamar essa ação de política pública é a presença do Estado. E isso tem um impacto muito grande, nós do direito sabemos, porque todo o direito público é um regime especial completamente diferente do direito privado. Mesmo quando ele se usa, quando o Estado se vale das figuras do direito privado, essa qualificação muda muito a relação jurídica. Então, mais um aspecto importante é focar a dimensão institucional. E aqui eu quero fazer um registro de que, nessa preocupação de método, que como disse o Diogo, eu venho desenvolvendo há mais de 10 anos, eu procurei as categorias de conexão. Como é que você estabelece um diálogo de longo prazo? Você tem que
localizar categorias que façam sentido para o direito e façam sentido para as áreas afins. E esse, basicamente, é o tema desse livro, que foi a minha tese de livre-docência, Fundamentos para uma Teoria Jurídica das Políticas Públicas, em que eu identifico duas categorias que seriam as mais propícias para esse diálogo. Uma é a categoria instituição e a outra é a categoria processo. Eu acho esse diálogo interessante. Nós tivemos uma conversa rápida, outro dia com a Renata, com a Gabriela, até para a gente achar pontos de contato. Então, na preparação desse seminário, ficou evidente que discricionariedade seria uma categoria que nos permitiria esse diálogo. Como é que a ciência política enxerga a discricionariedade? Como é que o direito enxerga? E me parece que há muito mais proximidades do que a gente pensa. É um trabalho de tradução. A questão da implementação das políticas públicas tem uma conexão com aquilo que a gente chama de execução de normas e regulamentação de política, de disposições que estão na base das políticas públicas. Então, eu vejo mais do que apartar os conceitos, acho que a gente tem que mapear os aspectos, os elementos desses conceitos para achar os pontos de contato. Essa, para mim, é a chave desse diálogo. Então, a dimensão institucional, ela faz parte disso. Só que institucionalismo na ciência política tem uma vasta cadeia de significados. O Diogo tem uma produção importante sobre a abordagem institucional no direito, é a tese de titularidade dele, e resulta num livro importante que eu acho que dá uma porção de chaves para esse diálogo. E nós produzimos, para minha alegria, esse artigo Arranjos Jurídico-Institucionais de Políticas Públicas, que procura combinar o adjetivo institucional com uma expressão, que são os arranjos institucionais, que estão no Schumpeter, estão em várias obras de ciência política, qualificando com o aspecto jurídico. Bom, então, o direito e políticas públicas é uma abordagem aplicada e com forte inclinação prescritiva e pragmática. Então, isso se diferencia, me parece, até onde eu sei, da abordagem na ciência política, que é uma abordagem mais, eu vou chamar de descritiva e analítica, sem essa preocupação com um trabalho prescritivo. Que eu não sei se no direito pode-se dizer que é geral, mas o aluno do direito, eu falo isso com a experiência que eu acho que desenvolvi muito na pós-graduação, na disciplina de Direito, Políticas Públicas, Fundamentos, e com os alunos de pós-graduação. Quem vem da área do direito tem uma inclinação prescritiva natural. E se você não disciplinar e não organizar isso, ela fica muito cheia de improvisações e muito ad hoc. Então, eu parto desse pressuposto. É muito interessante. O aluno, na primeira aula, o aluno da pós-graduação, é o juiz, é o defensor público, é o profissional do direito, ele tem uma preocupação prescritiva, ele quer fazer política pública, então essa disciplina, essa abordagem, pensa muito em dar o instrumental para esse trabalho. Bom, a ciência política, então, tem essa abordagem descritiva e analítica, e o direito, uma abordagem que usando a terminologia do Tércio, dogmática e zetética. Então, eu acho que, para a política pública, é muito importante você manejar as categorias do direito. E isso os nossos alunos de pós-graduação têm feito isso. Então, por exemplo, eu tive na banca do aluno do Diogo, como é que chama aquele menino que fez o trabalho de Minha Casa Minha Vida? Marcelo Schulwarker, um trabalho muito interessante e que é baseado na estruturação jurídica do Minha Casa Minha Vida, e aplica a visão do direito e políticas públicas. E alunos meus, que eu vou referir no último slide, fizeram a mesma coisa. Tem um campo aplicado e uma preparação teórica para fazer o enfrentamento desse campo aplicado. Formação de professores, saneamento, uma série de temas que vão dar lugar a um seminário para o qual eu vou convidá-los ao final dessa exposição. Segundo slide, o controle judicial. Então, como eu disse, é o tema que é o tema dessa mesa, é o tema para o qual eu fui convidada. Eu tinha prevenido o Diogo que eu faria esse afastamento, mas não queria perder de vista esse tema. É o tema, como eu disse, que mais gerou produção no âmbito jurídico, que tem uma razão para isso, porque ele explora o aspecto da exigibilidade dos direitos. Foi uma grande conquista da Constituição de 88, o fato de que você não pode afastar do controle judicial o descumprimento dos direitos. Então, antes de se falar em judicialização, isso para quem está fora do direito, é uma coisa muito importante. Eu me formei no último ano de vigência da Constituição que antecedeu a de 88 e sei que o judiciário dizia isso não é problema do judiciário. Isso é um problema administrativo, então foi uma conquista importante. Isso gerou o crescimento de alguns temas, em especial a saúde, as creches, mais recentemente a política carcerária,
Mas isso esbarrou, no caso no caso da saúde, no que a gente chama a confronto entre o mínimo existencial e a reserva possível. A ponto de os pesquisadores na área do direito, recentemente, na semana passada, tinha uma pesquisadora que recebeu encomenda do judiciário de fazer um seminário sobre isso, e ela disse, não, judicialização da saúde, não, esse tema já está muito batido. E ele está batido, mas, ao mesmo tempo, não tem uma boa resposta. E foi objeto, exatamente, desse tema, um livro que eu publiquei em 2017, chamado Judicialização da Saúde, a visão do Poder Executivo. Procurando exercitar exatamente uma visão alternativa, dizendo que a resposta não está no judiciário. E isso foi um trabalho de pesquisa desenvolvido com a Clarice Duarte, que coordena um seminário de pesquisa no Mackenzie. Foi um trabalho feito de 2013 até 2015, mais ou menos, que resulta nesse livro. Um conjunto de artigos que aborda essa estratégia. O meu se chama exatamente Contribuição para uma estratégia de redução da judicialização a partir da visão do Poder Executivo. E uma das coisas interessantes nessa pesquisa é que existem várias experiências bem-sucedidas da redução, que eu chamo de redução qualificada da judicialização. Você não quer reduzir de qualquer maneira. Uma parte da judicialização, como eu disse antes, é importante. Mas existe uma judicialização que, evidentemente, é excessiva. Ela privilegia o aspecto subjetivo, quer dizer, as pessoas estão achando atalhos no judiciário e isso não é o desejável. E o interessante é que essas experiências são bem-sucedidas, elas começam, mas elas têm uma deficiência de institucionalidade. Elas começam e os governos, por alguma razão, depois descontinuam. No livro tem 3 experiências bem documentadas sobre isso, e há uma infinidade de outras no Brasil. Agora mesmo no estado de São Paulo, está em curso o acesso à SUS, que talvez seja uma experiência nesse sentido. Na verdade, é de pôr em torno de uma mesa representantes do Ministério da Saúde, ou da Secretaria da Saúde, do Poder Executivo, e do Judiciário, da Defensoria Pública, do Ministério Público, que têm sido os caminhos pelos quais essas demandas chegam. Então, o interessante nessa pergunta é saber como, de que maneira, isso evita a proliferação de uma judicialização que desfigura a saúde pública. Então, aqui o mais importante é fixar essa ideia de que a saúde pública, como um sistema institucionalizado, isso é um sistema que transcende as pessoas, ela está baseada numa organização e num trabalho de escala que tem 3 componentes. A organização, essa organização assentada na regra jurídica, e a despersonalização. Isso é, a regra jurídica, quando ela é estabelecida, ela cria procedimentos e cria uma estrutura, uma malha de competências que, então, fazem com que deixe de depender da pessoa que instituiu aquela política pública um resultado ou outro. Um outro comentário é que, desde que esse livro foi editado em 2017, quando ele saiu, eu fui a vários lugares, fui discutir o livro em vários lugares. E, desde aí, eu tenho acompanhado o segmento. E esse segmento mostra que eu acho que existe uma questão política, existe uma espécie de apego do Poder Judiciário ao exercício. E um apego também na academia, que é uma coisa interessante. Porque eu já vi até de alguns pesquisadores, teria a possibilidade de você sumular mais, exercer a competência do judiciário de editar súmulas como uma maneira de fazer essa redução qualificada da judicialização. E o judiciário não tem exercido isso. Ao contrário, me parece que ele tem reforçado, então, criado a figura dos núcleos de assessoramento técnico, e tem juízes aqui, que são alunos da pós-graduação, estão olhando espantados, talvez depois no debate possam discutir esse aspecto, mas me parece que o judiciário, ao criar os núcleos de assessoramento técnico e outras figuras, tem perdido uma possibilidade de usar, seja o que já existe na Procuradoria do Estado, seja o que já existe em outros órgãos, e está se avolumando o envolvimento do aparelho de Estado com esse problema, quando, na verdade, na minha opinião, uma visão coordenada e articulada devia indicar um caminho diferente. E esse crescimento de volume, me parece que ele rebate também na esfera acadêmica. A gente fica, por exemplo, os estudos quantitativos, e eles,
há uma certa saturação, me permitam com liberdade fazer essa crítica, e ainda assim a gente vê no direito gente que ainda quer fazer os estudos, que já tem uma infinidade deles, e a gente incide nisso. Então, por isso, quando eu faço essa discussão na disciplina, eu tenho incentivado a pegar outros temas, por exemplo, a questão prisional. A questão prisional, evidentemente, é um tema que não entrou na agenda. Não entrou na agenda então por que a gente não faz estudo de controle judicial do encarceramento, que é evidentemente uma questão teratológica que o Brasil está vivendo, né? Então, vamos sair desse tema e pegar outros que não entraram na agenda. O último slide procura, então, lançar algumas perspectivas para o estudo do controle judicial. Primeiro, reforçar isso, é um aspecto importante da efetivação de direitos, e acho que muita gente que faz a pesquisa judicial está imbuída desse espírito. Então, uma das linhas está no processo civil. E aí, Diogo, seria um caminho para uma exploração de um diálogo dentro do direito, com as pessoas da área de processo civil. Eu gosto de dizer que eu tinha algum diálogo com a professora Ada, uma professora muito querida, convidei para fazer o lançamento do Judicialização da Saúde, para minha alegria, ela aceitou, aí um mês depois ela faleceu. E ela era extremamente crítica com o caminho que a judicialização tinha tomado. E ela estava num caminho que eu acho que é interessante, e os pesquisadores da área de processo civil estão seguindo nesse caminho, que de buscar regras, procedimentos para esse enfrentamento. Passando, por exemplo, mais recentemente, pela figura do processo estrutural. Então, recentemente, houve um seminário promovido pelo Instituto Articule, estava lá presente a juíza Alexandra Fux, que está aqui presente, nossa doutoranda e juíza da Vara da Fazenda do Estado, procurando caminhos para como você é uma juíza na Vara da Fazenda Pública, precisa dar uma resposta para uma demanda em escala, uma demanda de massa, quais são os caminhos? Tem um regramento processual que, evidentemente, é inadequado para isso, e então um dos caminhos é procurar esses procedimentos, até não era um caminho da professora Ada, era estabelecer um projeto de lei que trabalhava essa matéria, mas que não chegou ainda a um resultado considerado satisfatório. E eu percebo, então, nessa palestra, 2 semanas atrás, falou Francisco Verbi, que é um professor de processo argentino, escrevendo as experiências na Argentina, e eu, ao assistir essa palestra, me dei conta de que, evidentemente, há carência de um esquema de representação que possa ser emulado no Poder Judiciário. E quando a gente olha a ADPF do sistema prisional, é 347, se alguém me lembrar, é 347 o número dela, você lembra disso? Essa petição inicial, recomendo muito a leitura, é um documento muito interessante, e lá se vê que foi elaborado exatamente pelo pessoal da UERJ, Daniel Sarmento e a equipe dele, procurava trazer para dentro do judiciário a necessidade de construir a política pública. E lá ficam evidentes os limites, porque o judiciário tem problemas para isso. E eu dizia assim, se me permite, uma intuição que o caminho melhor para isso seria aproximar a abordagem de políticas públicas no processo com as figuras da negociação, da conciliação com essas figuras. Mas o que é mais frequente é a presença da visão do controle, que é baseada em elementos vinculantes. Quem está pesquisando isso quer procurar, e não a conciliação e a mediação no sentido daquilo que induz a construção da política pública, mas quer procurar elementos que possam servir de base para a responsabilização pela lei da improbidade e coisas nesse sentido. Eu não desconheço, não descarto a possibilidade desse tipo de pesquisa, mas eu acho que isso não me parece estar levando aos caminhos mais frutíferos. Por isso que eu privilegiaria uma visão processual de indução à ação pública. Um outro caminho que eu acho possível é tratar o judiciário como arena. Quer dizer, quais são os fatores que produzem a judicialização e quais são as estratégias de atendimentos a direitos. Isso aí tem muita pesquisa interessante, por exemplo, a pesquisa as estratégias relativas a creches, né? Elas todas se baseiam em criar estratégias. O que eu reforçaria é que essas estratégias não foquem só no judiciário, que elas foquem naquilo que em direito a gente chama de momento pré-processual, aquilo que antecede o processo judicial e que dá corpo, eventualmente, para a ação judicial depois. Uma outra questão é enxergar o judiciário como ator e o Ministério Público como ator. E aí eu chego no último e rápido slide, que é trazer um pouco o que está sendo estudado e quais são os caminhos outros que podem ser explorados em diálogo com essa abordagem. Por exemplo, o caminho do processo legislativo. Como é que você constrói uma lei? Então,
Uso como exemplo, novamente, esse trabalho da professora Ada. Como é que você constrói uma lei que incorpore os passos que a gente está ainda ensaiando para estruturar do que seria, ou pelo menos no meu trabalho com os meus alunos, o que seriam os passos de uma agenda que vai levar ao estabelecimento da política pública idealmente considerada como satisfatória. Outro, então, o processo legislativo é um caminho, a legística, quer dizer, a teoria da legislação e os desenhos normativos, uma construção de uma tipologia de arranjos e modelos jurídico-institucionais. E aqui eu trago alguns exemplos e já termino convidando vocês para 2 reuniões que eu estou promovendo em conjunto com a disciplina de Direito e Políticas Públicas, que é um formato novo, eu dizia para o Diogo, que eu estou chamando de práticas de pesquisa em Direito e Políticas Públicas. Então, esse método se baseia numa certa reflexão já acumulada, mas também na verificação, na criação de um campo de verificação que, basicamente, os meus alunos, generosamente, têm aceitado fazer essa combinação. Então, no dia 11/10, é uma quinta-feira, das 13 às 16, e depois, 1º/11, outra quinta-feira, das 14 às 17. No dia 11/10, vão falar professora Carolina Stuck, da Federal do ABC, que é uma pesquisadora da área que faz a sua formação na área de teoria do Estado e tem sido uma pesquisadora muito ativa na área de políticas públicas, também com essa dupla capacidade, tem uma atuação profissional e uma reflexão crítica. E tem um trabalho sobre o Sistema Único de Assistência Social, que é um artigo que ela apresentou na Associação Brasileira de Ciência Política, e ela vai nos apresentar aqui para nós com o comentário da professora Renata Bichir, me parece, né? Com o comentário do professor Diogo Coutinho. Nessa mesma mesa vai estar presente o Sérgio Valente, foi meu orientando de mestrado, fez um trabalho sobre saneamento básico, e o trabalho dele vai ser comentado pela Renata Bichir. Então, nós vamos ter a possibilidade, pela professora Renata Bichir, da EASH, e vamos ter a possibilidade de ter olhares diferentes sobre esse método e sobre a execução das pessoas que estão pensando isso como método, que eu acho que é a base para você ter uma multiplicação desses trabalhos nesse sentido. No dia 1º/11, vão falar 3 pesquisadores. Fernanda Vick, acabou de defender o seu mestrado aqui, sob orientação do professor Gustavo Justino, com um trabalho sobre conferências na área de educação. Então, como é que a participação, como é que você estrutura juridicamente as conferências e a participação, e como é que isso produz resultados ou não produz, que tipo de resultado produz em termos da estruturação da política pública de educação. Igor Rafael foi meu orientando de mestrado, com um trabalho sobre a formação de professores do ponto de vista da legística. Como é que a elaboração das leis resulta também numa política pública. E o João Paulo Faustinoni defendeu o seu mestrado sob orientação da professora Nina Ranieri, é um membro do Ministério Público, tem uma reflexão sobre o Ministério Público como ator da produção de políticas públicas. E eu gostaria de convidar as professoras Vanessa de Oliveira e Gabriela Lota, talvez não haja possibilidade de agenda, senão isso vai ficar, eu pretendo que esse formato fique estabelecido, e eu pretendo reproduzir esse formato para ter outras oportunidades de um diálogo como esse. Eu peço desculpas se excedi o tempo, mas agradeço e cumprimento mais uma vez o professor Diogo pela oportunidade desse riquíssimo diálogo que eu espero a gente vá trabalhar durante esse dia todo. Muito obrigada. A gente agradece a fala da professora Maria Paula e passa agora para a professora Vanessa Oliveira. Deixa eu só achar aqui minha apresentação. Aqui.
Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui. Peço desculpas aqui pela pequena confusão aqui para abrir e começar. Sem mais delongas, queria agradecer ao convite do Diogo Coutinho e do grupo aqui da casa que está organizando esse evento. É um prazer estar aqui falando para vocês. Estive aqui semana passada numa banca, tenho vindo bastante. É um prazer estar aqui conversando também com a Maria Paula, que eu leio muito e me ajuda bastante nos meus trabalhos, então é um prazer falar para vocês. Bom, eu vou fazer aqui uma fala que é sobre judicialização, mas pensando na discussão sobre implementação, vou tentar juntar essas duas coisas a partir de uma discussão que eu acho que tem sido pouco discutida tanto no direito quanto nas políticas públicas, que é a relação entre judicialização e implementação de políticas públicas. Meu ponto principal é a interação entre a decisão judicial e o processo de implementação de políticas públicas decorrente do processo de judicialização. Existe uma discussão de que os juízes, ao decidirem em temas que foram judicializados, em temas de políticas públicas judicializados, eles estariam formulando políticas públicas, né? Quer dizer, acho que todo mundo já ouviu essa discussão. Agora, no campo de políticas públicas, a gente já sabe que há uma grande distância entre a formulação e a implementação. Então, eu vou olhar para a decisão judicial e pensar, bom, se ela é uma política pública formulada pelo judiciário, eu tenho que entender também qual que é a política pública implementada decorrente dessa decisão judicial. Tá? Então, é esse o exercício que eu vou tentar fazer aqui. Agora, para a gente entender essa influência do judiciário sobre o processo de implementação de uma política pública a partir da decisão judicial, a gente precisa olhar para a política pública que está em jogo, porque a capacidade de implementação da decisão judicial ou a facilidade ou dificuldade de implementação daquela decisão vai depender da política pública em jogo, e também o número de casos judicializados. E eu vou explicar isso mais para frente, porque eu vou dizer o seguinte: quanto maior o número de casos judicializados, menor a capacidade de resposta do executivo para aquelas decisões judiciais e, portanto, tende a uma diminuição da implementação daquelas decisões judiciais. Tá? Para fazer isso, eu vou trazer aqui uma discussão que eu apresento num livro que eu organizei sobre judicialização de políticas públicas no Brasil. É um livro que está em avaliação na editora, espero que em breve publicado, em que eu faço uma discussão inicial sobre o tema da judicialização de políticas públicas, sem olhar para uma política pública específica, mas discutindo diferentes políticas públicas e como que se dá esse processo de judicialização e interação entre os poderes. Então, eu primeiro vou falar sobre a interação entre os poderes gerada pelos processos de judicialização de políticas públicas. Depois, eu vou olhar para os efeitos da judicialização nas diferentes fases do ciclo de políticas públicas, na formação de agenda, na formulação, na implementação e na avaliação. E, por fim, vou discutir essa questão que eu estou chamando aí de implementação das decisões judiciais como sendo como uma decorrência dos processos de judicialização, mas também num possível paralelo com a implementação de políticas públicas. Só para deixar claro o que eu estou chamando de judicialização de políticas públicas, e isso está lá nesse texto que eu escrevi, eu chamo de judicialização de políticas públicas a crescente utilização do sistema de justiça, não para a resolução de conflitos políticos, que é aquilo que a gente conhece como judicialização da política, mas para o questionamento das falhas ou omissões na produção de políticas públicas por parte do Executivo, ou inações ou falhas do Legislativo no que tange a produção de normas legais. O sistema de justiça responde, então, a esse processo, interferindo nas políticas públicas em suas diferentes fases, conforme explorarei adiante. Né? Somado a isso, promove adaptações institucionais, bem como reflexos nos outros poderes e instituições por meio das interações resultantes do processo de judicialização.
Tá? Então, por isso que, para mim, é importante olhar não só para os efeitos, mas para as interações institucionais geradas pelo processo de judicialização. A judicialização, então, como eu disse, promove essa interação, e essa interação eu vou analisar a partir de diferentes direções. O que eu estou chamando de direção da interação? Em seguida, eu vou colocar um quadro que vai ficar mais claro. Eu posso olhar para a interação entre judiciário e executivo ou judiciário e legislativo e pensar que esse processo de interação pode gerar aproximações ou distanciamento entre os poderes. Por distanciamento, eu entendo aquela rejeição à decisão judicial que leva os demais poderes a agir em contraposição ao que o judiciário coloca, tentando reverter ou minorar os efeitos da decisão, reafirmando assim a sua autoridade na política pública em questão. E por aproximação, uma tentativa de estabelecimento de cooperação entre os poderes, reforçando a posição assumida pelo judiciário na questão julgada pelos demais poderes. Isso fica mais claro quando a gente coloca aqui nesse quadro. Ou seja, eu tenho aqui, nessa primeira coluna, os tipos e as direções de interação. Na segunda coluna, as interações entre instituições do sistema de justiça e o poder executivo, e depois entre o sistema de justiça e o poder legislativo. Tá? Eu tenho uma aproximação entre justiça e executivo, do tipo que eu chamo ali de cooperação, ou seja, eu crio parcerias institucionais para o atendimento e o aprimoramento da decisão judicial, e o caso da saúde isso tem acontecido bastante, né? O executivo atuando dentro dos tribunais de justiça para ajudar na decisão, para ajudar no processo de judicialização das políticas de saúde, mas eu posso ter também um distanciamento, aquilo que eu chamei de objeção, ou seja, a utilização de mecanismos de anulação ou protelação da implementação da decisão judicial. No caso da judicialização do conflito ambiental urbano, que eu também analiso nesse livro que eu organizei, o que a gente tem, quando há remoção de população de área de risco em regiões ambientalmente protegidas, é o Executivo Municipal protelando no sentido de não prover a moradia necessária para aquelas pessoas que foram removidas, né? Tentando adiar ou não agir entre governo e sai governo, e eles vão protelando até que chega a hora que tem que cumprir a decisão, mas, enfim, tentando protelar o cumprimento daquela decisão. Quando eu olho para a relação entre instituições do sistema de justiça e legislativo, eu também posso ter uma aproximação que eu chamo aí de potencialização, que pode se dar por meio da proposição de projetos de leis ou emendas constitucionais que reforcem ou aprimorem a interpretação judicial, e uma contraposição, que é justamente a proposição de projetos de leis ou emendas no sentido oposto àquele da interpretação judicial, da decisão judicial. Tá? Então, a partir dessas interações, eu posso olhar os efeitos da implementação das decisões judiciais para as políticas públicas. Um outro olhar possível para essa discussão de judicialização e implementação de políticas públicas, ou o ciclo de políticas públicas no sentido mais amplo, é como que o processo de judicialização interfere nas diferentes fases daquilo que a gente chama de ciclo de judicialização de políticas públicas. Ele interfere na agenda, porque ele pode trazer demandas. A judicialização pode trazer demandas que não estavam na pauta dos governos e, portanto, a judicialização faz com que pode fazer com que determinado tema entre para a agenda governamental. Ela pode atuar na formulação da política pública, quando, por exemplo, o executivo se antecipa às decisões do sistema de justiça, formulando políticas públicas que diminui ou tende a diminuir a margem de atuação da justiça, né? Ele já formula políticas pensando na possível atuação do sistema de justiça naquela política pública, então ele já está se antecipando em relação à possível decisão judicial, ou ele reage às decisões do sistema de justiça, criando, por exemplo, uma nova política pública.
A judicialização pode interferir no próprio processo de implementação, porque a política pública já implementada ou planejada pode ser alterada em função de decisões judiciais relacionadas àquela política. Ela pode afetar a prioridade de determinadas políticas públicas, ou seja, algumas podem ser repriorizadas por conta de um excessivo número de ações judiciais, e ela pode ser acompanhada de comissões interinstitucionais para lidar com aquela política pública, a implementação daquela política pública, que foi o que a gente viu aqui no caso das creches em São Paulo, que criou uma comissão para o acompanhamento da implementação da decisão judicial. E, por fim, a judicialização pode impactar a avaliação das políticas públicas. Eu costumo dizer que a judicialização é, muitas vezes, um alarme de incêndio que sinaliza para o gestor o que está errado e onde que ele precisa alterar, né? Nesse sentido, a gente pode ler como parte desse processo de avaliação da política que já foi implementada e que está sendo executada pelos governos. Essas comissões interinstitucionais também podem servir de mecanismos de avaliação para as decisões judiciais. Bom, agora, uma coisa é dizer que a judicialização interfere nas diferentes fases do processo de políticas públicas, outra coisa é olhar para a decisão como uma política pública formulada, com todas as ressalvas aí, e eu vou falar um pouco mais sobre isso. Outra coisa é entender a implementação daquela decisão judicial, né? Ou seja, a aplicação da regra não pode ser confundida com a regra propriamente dita, e a gente precisa lembrar que o gestor público lida com uma multiplicidade de normas e, quando eu estou falando de judicialização, de decisões judiciais. E, portanto, quando ele vai enfrentar essa quantidade de decisões judiciais nas diversas áreas, saúde, educação, habitação, enfim, ele pode usar da sua discricionalidade para decidir qual ou quais ele vai implementar, né? Por mais que para o direito isso possa ser mais estranho, pensar que o executivo não vai implementar, ou não vai executar algumas das decisões judiciais, e eu estou fazendo aqui um paralelo com as políticas públicas, sabemos que nem tudo que é formulado é implementado. De fato, o que está acontecendo no caso da judicialização de diferentes políticas públicas é que cada vez mais decisões judiciais não são implementadas. Isso tem a ver também com o volume de decisões judiciais, sobretudo no caso da saúde. Mas não só na saúde, porque na educação também, né? O que tem acontecido é que o gestor coloca a criança, ela vai para o começo da fila, mas isso não garante a ela uma vaga necessariamente na creche, por exemplo. Ou seja, a decisão judicial também pode ser analisada do ponto de vista da sua capacidade de implementação e da própria margem que o juiz deixa para a implementação ou não daquela decisão. No caso das decisões envolvendo políticas sociais, o que a gente pode olhar é qual que é a sanção estabelecida na decisão, caso aquela decisão seja descumprida, né? Em algumas eu tenho multa ao gestor, em outras eu tenho sequestro de verbas, em outras eu não tenho nenhuma sanção prevista. Tá? A própria decisão deixa, então, margem para o gestor decidir qual que ele vai implementar, quando ele tem dificuldade de implementar tudo, né? Isso dá ao gestor, portanto, diferentes graus de discricionalidade para implementar a decisão judicial. É importante lembrar aqui, nesse caso, que quando eu lido com casos individuais, eu posso dizer, bom, mas eu não posso chamar uma decisão relacionada a uma demanda individual como uma política pública
propriamente dita, né? Agora, quando eu tenho uma soma de decisões individuais em um volume bastante grande, no agregado eu posso ler aquelas decisões como uma política pública ou como um conjunto de decisões com impacto sobre políticas públicas, né? Não é mais uma decisão individual e é uma decisão com impacto sobre políticas públicas. Já quando a gente lida com ações coletivas, aí sim esse impacto para a política é mais facilmente percebido, e parte dessa discussão sobre o judiciário formulando políticas públicas está muito relacionado com ações coletivas. Bom, algumas decisões carregam em si, então, esses elementos mais eficientes no sentido de obrigar o gestor a implementá-las. Essa é uma pergunta importante para a gente entender o que está sendo implementado, né? O que acontece no caso do seu descumprimento e como a judicialização das políticas públicas tem conseguido garantir a efetivação do direito ou se estão sendo descumpridas. Essa questão, então, aproxima o campo do direito do campo das políticas públicas, inclusive teoricamente, né, porque a gente está pensando como que as decisões são implementadas e o impacto disso para as políticas públicas, lembrando que o controle exercido aí pelas instituições do sistema de justiça seria um importante mecanismo de accountability disponível aos cidadãos para cobrar dos seus representantes eleitos a ação governamental voltada a garantir direitos. Quando o Executivo descumpre as decisões judiciais, dois problemas se explicitam. O fato de que o Judiciário não tem mecanismos e instrumentos para acompanhar e controlar a implementação da decisão judicial, e o fato de que o descumprimento dessa decisão pode significar a perda de legitimidade do instrumento disponível ao Judiciário para exercer seu controle do Executivo. Eu tenho dito que o Judiciário está numa armadilha, né, porque são tantas as decisões judiciais em termos de políticas públicas que os executivos não estão dando conta de responder, o Poder Judiciário sabe disso e não tem instrumentos nem para cobrar, e está vendo aquele instrumento ser, de certa forma, deslegitimado. Eu não diria deslegitimado, mas talvez perder a sua importância como instrumento disponível aos cidadãos para cobrar direitos. Então, para entender essas questões, a gente precisa olhar para a natureza da política pública e para a quantidade de decisões judiciais envolvendo determinada política pública. Algumas políticas públicas demandam ações mais complexas e demoradas para serem implementadas, o que significa que ações judiciais demandando direitos sociais que dependem desses serviços mais complexos têm maiores chances de serem descumpridas. É o caso, por exemplo, da garantia de moradia digna, de leitos em vagas, de leitos de UTI em hospitais, de vagas em creches, em alguns casos, porque quando eu não tenho mais capacidade de construção de creches públicas no curto prazo, isso também se torna um problema de difícil solução, a não ser que eu recorra para o conveniamento, né? Mas, em alguns casos, isso é mais difícil. Em políticas públicas menos complexas, por exemplo, como a compra de medicamentos, o gestor público tem menores dificuldades estruturais. É mais fácil para ele ir lá e comprar um medicamento rapidamente. Agora, quando isso chega num volume muito grande, ele também passa a ter dificuldade para lidar com essas decisões. Uma questão que se coloca, então, é como lidar com a judicialização quando o gestor descumpre reiteradamente as decisões judiciais. A gente teve uma ação civil pública da Defensoria Pública da União recente que determinou à União, no prazo de 60 dias, a tomada de providências administrativas necessárias para viabilizar a todos os juízes federais, sempre que considerarem necessário, a utilização da ferramenta de bloqueio de verba quando desatendidas decisões judiciais proferidas em processos individuais sobre medicamentos, insumos e procedimentos contemplados no SUS. O que isso significa? O gestor federal está descumprindo, a gente não pode deixar ele descumprir decisões judiciais, ainda que individuais, portanto, a gente está solicitando o sequestro de verbas. É o reconhecimento de que os gestores estão descumprindo. Já estou indo para o fim.
Por outro lado, a judicialização da saúde demonstrou que o cumprimento de algumas decisões judiciais pode colocar os gestores do SUS em situação de ilegalidade quando há impasse entre o que o juiz exige e a burocracia prevista na legislação, que é o caso, por exemplo, da compra de medicamentos não comercializados no país, né, que exige do gestor a realização de todo um trâmite burocrático para importação, que é impossível de ser cumprido lá no prazo de 48 ou 72 horas exigido pelo juiz, e que, portanto, faz com que ou o gestor descumpra a decisão judicial, ou ele adote procedimentos controversos, digamos assim, do ponto de vista da legalidade estabelecida nos procedimentos burocráticos. Outro caso interessante é o caso das cirurgias eletivas no Distrito Federal. A judicialização no Distrito Federal tem demandado uma série de consultas em especialidades e cirurgias eletivas. O gestor público não dá conta. Ele faz o quê? Ele repassa o recurso para o cidadão, que, por sua vez, tem que contratar... apresentar 3 orçamentos de cirurgias. 3 orçamentos de cirurgias para o cidadão significa pagar 3 consultas médicas, porque o médico precisa analisar o caso e fazer o orçamento da cirurgia. Só que a judicialização no Distrito Federal é em 95% dos casos via Defensoria Pública, o que coloca um problema, uma vez que quem está pedindo ali a cirurgia é alguém que justamente não tem condições de pagar 3 consultas médicas em médicos particulares para conseguir os orçamentos. Ou seja, a gente tem aí processos que dificultam o cumprimento da decisão judicial, que colocam o gestor numa situação difícil do ponto de vista dos trâmites burocráticos e do próprio relacionamento com o Tribunal de Contas, portanto, né, depois para explicar aqueles trâmites, ou jogam para o cidadão algum custo adicional naquela tentativa de solucionar o problema. Enfim, a decisão judicial é bastante diferente de sua implementação. Os estudos sobre judicialização estão olhando pouco para o processo de implementação da decisão judicial, né? A gente olha muito para os casos de judicialização e sabe pouco o que está acontecendo. Eu falei do caso do Distrito Federal, estive lá fazendo entrevistas para uma pesquisa qualitativa sobre judicialização, e o que eu vi lá é que os gestores estão descumprindo reiteradamente as decisões, simplesmente não cumprem, e estão sendo, inclusive, acusados de estar descumprindo propositalmente para que haja sequestro de verbas, porque assim eles resolvem o problema de maneira mais rápida. Um mecanismo para superar, de certa forma, em alguns casos, essa dificuldade são os processos estruturantes. A Carolina está aqui, ela fez uma tese sobre isso, estive aqui na banca dela, que é um mecanismo interessante para acompanhamento das decisões judiciais, mas a gente precisa pensar que tem uma série de questões que devem ser consideradas como um instrumento a ser adotado, porque ele é muito mais viável quando eu estou falando de decisões que envolvem uma ampla coletividade do que quando lida com decisões individuais, e ainda que num grande volume. Mas eu não vou entrar nessa questão, deixo apenas aí como uma questão a ser pensada para a gente trabalhar em termos de implementação das decisões judiciais. É isso, obrigada, gente. Bom, eu vou convidar a professora Maria Paula para voltar, e agora a gente abre para o debate. A gente tem um tempinho até a hora do intervalo, então quem quiser, se puder vir aqui na frente para usar o microfone. Tentar não ficar de costas para elas. Bom dia, professoras. Bom dia, Juliana. Bom dia, professor Diogo. Eu sou a Clara Mota, sou orientanda do professor Diogo, aluna aqui da faculdade no doutorado. Algumas perguntas, tem uma... juíza também. Parabenizar pelas exposições, eu fiquei louca fotografando os slides e anotando tudo, e não sei se eu vou conseguir condensar o que eu estou pensando numa pergunta bem estruturada. Mas é o seguinte, são várias judicializações, como a professora Vanessa falou, e a nossa lente ela é muito
estruturada em torno dessa judicialização da saúde, que a gente vê como são decisões muito dramáticas, que impactam, que são difíceis de cumprir, e que a gente tende a achar como uma judicialização negativa e ineficiente. Mas existe uma outra agenda de debate, que eu acho que é uma agenda, inclusive, muito apropriada para o momento das eleições que a gente está vivendo, que é a judicialização dos benefícios que distribuem renda na seara federal. Então, houve uma audiência pública que eu fui semana passada no TCU, e muito alarmante a audiência. Então, a gente vê que entre 15% a 30% de todos os benefícios previdenciários hoje são concedidos pela Justiça, e que o discurso do Poder Executivo bloqueava, professora, esse fluxo que você trouxe da implementação para a formulação e para a agenda. Então, era como se houvesse um certo bloqueio e há uma situação de déficit democrático efetivamente. Então, só se falava em fraude e em operações pente fino. É como se a política pública tivesse sendo desidratada e desenhada a partir da ótica da fraude. Então, a minha pergunta é, como fica o papel do Poder Judiciário dentro desse contexto democrático em que você tem um bloqueio entre essas fases de implementação, de ter um efetivo diálogo com a formulação e a agenda, e se é possível a gente pensar determinadas políticas públicas, como essas macropolíticas federais, em que o juiz acaba sendo mesmo um semi-gestor ou um burocrata, porque se 30% é deferido pela Justiça e se o orçamento acaba sendo manejado entre Executivo e Judiciário, por exemplo, o orçamento das perícias, ele esgotou, porque houve uma explosão do auxílio-doença pela desidratação desse programa. O que é que o Executivo fez? Mais dinheiro para o Judiciário. Ele puxou esse orçamento para ele. Então, quer dizer, é um intercâmbio total. Se é possível a gente pensar nesse juiz como uma figura de quase um burocrata, um semi-gestor, e essas questões de déficit democrático. Bom, quem mais? Para a gente juntar perguntas e elas responderem. Eu vou responder. Alguém se anima? Quem levantar a mão, vem aqui na frente. Deixa eu ver se eu consigo sintetizar a sua pergunta. Em primeiro lugar, como que se dá, ou como fica o judiciário quando você tem um bloqueio entre esse processo de formulação e implementação, e se a gente poderia olhar para o juiz como um quase gestor, né, porque ele está se aproximando cada vez mais do executivo. Bom, esse bloqueio entre a formulação e a implementação, ele pode se dar de diferentes formas, não necessariamente. Quer dizer, pelo que você falou, no caso que você cita, pelo próprio executivo. Uhum. Acho que eu posso explicar. Deixa eu fazer. Eu vou propor fazer um enquadramento jurídico da fala da Clara, que, como eu disse, ela é juíza federal, e isso acho que é muito importante na maneira como se vê, que é a seguinte: nós estamos discutindo se a judicialização, enfim, como é que ela impacta no direito. Eu achei muito interessante, especialmente os seus quadros, e, de fato, a judicialização não é um fenômeno único, ela depende dos direitos. Mas vamos exemplificar o caso da saúde. Você dizer que a judicialização ela pode deformar o direito na medida em que você tem muitos indivíduos. Eu tenho um pouco de dúvida se a gente pode fazer esse balanço entre quantitativo e qualitativo. Às vezes, você ter uma quantidade grande não significa que isso modifique qualitativamente. No caso da política de saúde, eu me lembro que, na pesquisa, uma das coisas que me chamou a atenção, e quando eu fui discutir em vários seminários o livro, eu me lembro em 2 seminários, um dos procuradores do Estado e um outro era um seminário sobre saúde pública, que aconteceram mesas inteiras sobre a política de saúde, e ninguém falou na RENAME, que é a política de medicamentos. Existe uma política editada pelo Poder Executivo que estabelece a Relação Nacional de Medicamentos, e os juízes não conhecem. E um pouco porque eles não conhecem é que eles deferem individualmente. E eles, de fato, produzem uma massa de decisões que, no agregado, vai causar impacto.
Mas o que eu acho é que eles não precisariam produzir essa massa de decisões. Uma das coisas que está no livro é a quantidade de liminares. Como o juiz não lê a peça que é proposta pela advocacia do Estado, e aquilo é o processo repetitivo, ele vai produzindo, ele produz uma coisa. Eu não estou dizendo que esse fenômeno se repete em todos os casos. O que a Clara está dizendo é, no caso dos benefícios previdenciários, então o primeiro enquadramento é o seguinte: onde que a gente atua, onde que seja a análise, seja a atuação do pesquisador, seja do gestor público, ele atua na ponta para atender aquela requisição, aquele medicamento, ou ele atua no agregado? É como se fosse a indústria de base e a indústria de consumo. Ele vai atender o consumidor ou ele vai atender a indústria de base que vai produzir máquina e afetar a produção daquele conjunto todo. O que eu estou defendendo é que ele atue na indústria de base e não para atender o consumidor final. No caso da saúde, isso aconteceu. Claro que a judicialização tomou um vulto tal que o Supremo fez a audiência pública, convocou o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde acabou editando uma série de disposições para organizar o setor. Criou a Conintec e disse, não, eu vou agora atualizar a Rename. Por que as pessoas não conhecem a Rename? Porque ela era desatualizada, não atendia. Então a resposta do Ministério é, eu vou atualizar a Rename, incorporar, melhorar a política, exatamente. Agora, o problema de atender no atacado é que pode acontecer, e aí eu acho que é diferente, e aí eu devolvo a palavra para você, é que o executivo, ao tratar no atacado, ele pode também matar a política no atacado, que é o que acontece com os benefícios tributários, previdenciários. A pretexto de combater a corrupção e combater as fraudes, ele, na verdade, dificulta a outorga do benefício, porque esses benefícios eles têm uma escala muito grande. E o governo premido por fazer economias e tal, e ele corta no atacado. Como enfrentar isso? Eu continuo achando que o enfrentamento disso em termos individuais, ele é muito insatisfatório, ele incha a máquina do Estado, porque você tem a defensoria superposta ao judiciário, superposta ao Ministério Público, você tem Estado, mais Estado, girando em torno de uma política gravemente ineficiente. Então eu olharia para o problema da escala, continuar atacando o problema naquilo que dá uma resposta mais ajustada e mais apropriada. É claro que, do ponto de vista da política pública, é sempre a melhor opção, né? O atacado e não o conjunto de casos individuais. Agora, sobre a questão de se o juiz estaria se aproximando do gestor nesse processo, eu acho que sim e não, né? Em alguns casos sim, em outros não. Porque, de fato, até a percepção da incapacidade do gestor de cumprir todas as decisões judiciais faz com que, em alguns casos, o juiz entenda a dificuldade do gestor e ele diz o seguinte, nas entrevistas eu tenho ouvido muito isso, não adianta eu colocar uma multa, na verdade a multa só piora o quadro, né? Quer dizer, eu vou ter mais judicialização quando eu penalizo o gestor. Ele está tentando. Então, sim e não, porque quando tem uma certa aproximação entre judiciário e executivo decorrente do próprio processo de judicialização, o que a gente tem é uma aproximação maior do juiz ao papel de gestor, porque ele começa a entender a lógica da política pública, entender as dificuldades do gestor e a lidar com essas dificuldades, inclusive na decisão judicial. Quando esse diálogo não está estabelecido, quando a percepção do judiciário é que a gestão não faz porque é ineficiente, aí não, aí, na verdade, o distanciamento é maior, é o contrário, o efeito é no sentido contrário, né? Porque a percepção do judiciário é que tem que penalizar ainda mais o gestor. Então, nessas entrevistas que eu tenho feito, eu vi um caso de um juiz que mandava cortar a luz da casa do secretário estadual de saúde, da casa. Que é um sinal desse completo distanciamento entre o judiciário e o executivo, né? Que ele é incapaz, não existe diálogo, ele não está nem aí para o que está acontecendo ali na gestão e está só querendo penalizar o gestor. E isso é interessante porque faz com que o executivo comece a categorizar os juízes. Então, sobretudo aquelas secretarias que têm um bom controle eletrônico dos processos judiciais, elas sabem qual que é o juiz que dá penalidades mais duras, que coloca sanções mais duras na decisão e que eles têm que atender primeiro.
Ou seja, pode haver, sim, uma aproximação do juiz no sentido de se parecer cada vez mais com o gestor, justamente por conta de um diálogo e uma aproximação que pode ser lida como positiva ou negativa, né? E aí depende muito de cada caso, mas eu posso ter justamente o processo contrário, de afastamento, de ausência de interação, que gera uma postura que também não é positiva para o enfrentamento da judicialização. Quer dizer, se o juiz virar gestor é ruim, e eu entendo que sim, em alguns casos ele precisa justamente cobrar o que não está sendo feito, em outros o afastamento completo também é muito ruim, porque inviabiliza qualquer solução para as políticas públicas, para garantir. Posso fazer um comentário adicional? Era isso, quando naquele slide que eu dizia a questão de poder, era um pouco isso que eu estava ilustrando. Tem um fenômeno que judicialização gera mais judicialização. Na saúde é exatamente isso. Tanto que existe, eu acho, me interessa saber essa discussão no âmbito do processo, porque isso rebate na questão das demandas repetitivas. Que é aquilo que a inicial é copiada, a contestação é copiada, a defesa é copiada, a liminar já está pronta, e aquilo. Então, isso é a judicialização, é o que eu chamo de judicialização desqualificada. Você está inflando e isso aí para mim não é caminho. Por isso que eu acho que o caminho que a mim parece mais produtivo e mais profícuo não só trabalhar no atacado, trabalhar na produção da política pública, porque tem esse problema, isso que você fala da implementação, um problema de execução. O processo judicial é dividido em processo de conhecimento, define se a pessoa tem direito ou não, e processo de execução, como é que você dá efetivação a essa decisão. Quando eu falava no meu slide os mecanismos de controle, os órgãos de controle, eles estão muito... Essa coisa eu não sabia, mas eles estão muito atentos a quais os mecanismos vinculantes de cumprir a decisão. Cortar a conta de luz, cortar o fornecimento de luz, eu não conhecia. Mas eu acho que é o pior caminho. O pior caminho para as políticas públicas é esse. Porque ele vai reforçar o problema individual, o problema do bloqueio de receitas, de rendas ou de orçamento, eu acho desastroso, porque ele, para a saúde pública, ele é um fator de desorganização profunda, que fica ao sabor de cada juiz, como ele achar. E mais uma coisa que eu ia falar, é a questão política. O juiz se sente... Muitos juízes e juízas se sentem como assim, a última salvação mesmo do cidadão. Então, ao invés de chamar o poder público e buscar a melhor receita, eu acho que a melhor resposta que eu conheço é o das creches, e monitorar aquilo que tem que ser feito no foro competente, que é o Poder Executivo e o Poder Legislativo, ele fica procurando substitutos no improviso, porque ele não entende a visão macro e ataca uma coisa aqui, e aí ele vai ter um efeito de desorganização da política, que é o que você falou do caso dos leitos hospitalares, em que alguns juízes disseram, então, o gestor do serviço, diretor da clínica, ele diz, me diga, o juiz, quem é o paciente que eu devo desinternar para internar esse outro que ele está determinando na ação judicial. Isso, obviamente, é uma não solução. Né? Exatamente. Gente, tem mais alguma pergunta? Não. Tímidos. Bom, eu queria agradecer as duas professoras pelo debate incrível. Muito, muito obrigada. É muito especial receber você no direito e ter você aqui em casa. Eu estava conversando com o professor Diogo e a gente queria propor de não fazer esse intervalo agora, que está de 30 minutos, e deixar um pouco mais de tempo para o almoço, porque a gente acha que pode dispersar entre mesas e já aproveitar que o professor Fontainha, a professora Ana Lúcia e a Janaína, que vai fazer a mediação seguinte, já estão aqui. Então, se todo mundo topar, a gente já dá sequência, já faz a próxima mesa e um almoço um pouco maior. Pode ser? Obrigada. Obrigada, gente.